Uma, duas, três, quatro. Consumo exagerado. Impactos sociais e ambientais. E aí, estudantes, como é que vocês estão? Olha, eu estou muito bem, apesar dessa confusão aqui, né, no início da aula. Pois é, nossa aula de hoje vai falar sobre consumo exagerado, como vocês viram lá no slide. Mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho claro, curto e encaracolado. E eu estou com uma blusa vermelha estampada de fundo branco e vermelho. Nós estamos aqui no cenário da Multirio, o fundo da parede está na cor azul, temos alguns objetos na estante atrás de mim e 2 quadros, um nicho com umas flores e tem também o globo terrestre. Agora sim, vamos falar sobre o tema dessa aula de hoje, que é super importante e que você toda hora ouve falar por aí. Mas olha só, a gente precisa entender o quanto isso é importante ser falado o tempo todo. Vem comigo. Olhem só. Quando existe o consumo exagerado, quem é que vai sofrer as consequências com isso? Muita gente, você tem ideia? Mas às vezes a gente não percebe e vai fazendo desenfreadamente compras e mais compras. Tudo isso graças a quem? As propagandas que nos instigam a comprar e a ter cada vez mais. Mas nós vamos falar sobre isso, sobre esse consumismo na aula de hoje, para que a gente possa observar e comece a ter algumas relações com o nosso meio ambiente para melhorar essa tendência de consumismo exagerado e para passarmos a ter um consumismo consciente. Vamos lá? Vamos ver o slide. Antes de começarmos a falar sobre as causas do consumismo, é importante entender que consumismo é o ato de consumir coisas, de ter algo para si. Agora sim, as causas do consumismo. Alguns estudos apontam que as causas do consumismo são reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já enfrentou e ainda enfrenta. A sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio. Mas vamos entender na aula de hoje os perigos do consumismo para a sociedade e para o meio ambiente. Consequências do consumismo. O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso porque, para atender à demanda da produção e do consumo, é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água. Tudo isso gera emissão de gases poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas. Como vocês podem perceber na imagem, muita destruição. O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação das relações sociais, além das ambientais. Muitas vezes excluímos pessoas e as julgamos pelo simples fato delas não possuírem tal objeto ou não estarem com a roupa da moda. O consumista sofre processos de alienação e oneomania, que é um distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro. E vocês podem observar por essas imagens como o consumismo exagerado não traz benefício nenhum para nenhum sujeito, nenhum cidadão. Depois desses slides, vocês perceberam a relação do consumo
exagerado e os impactos na sociedade? Pois é, na sociedade como um todo, na natureza, nas relações sociais. É muito difícil não ter impacto, porque é muito desigual a forma como as coisas são capturadas na natureza e levadas para ser transformadas em capital, em coisas que vão, de fato, render lucro para poucos e quase nada para muitos. E aí tem a desigualdade social e outras questões que vão surgir daí. Viram que no início da aula, aquele meu exemplo com as bolsas, as pessoas justificam ter tantas bolsas, tantos sapatos, tantos objetos de uma única coisa como um prazer. Como vocês viram, muitas das vezes, isso chega a ser um distúrbio. E nós precisamos estar atentos. Será que eu tenho um distúrbio? Será que eu estou consumindo exageradamente? Essa aula é justamente para fazer com que nós possamos entender que nada pode ser em exagero, porque os impactos na vida de todos nós será muito grande. Para produzir uma calça, por exemplo, quem tem coleção de calças, gastam-se litros e litros de água, mas são muitos litros. Se a pessoa tem 100 calças, vejam só, essa é a percepção do consumo exagerado. Quanto vai se gastar de matéria-prima, de recursos naturais para se fabricar determinado objeto? Mas, tem mais coisas que eu quero falar com vocês. Vamos ao próximo slide. Importante. Descarte adequado do lixo e dos rejeitos, tanto domésticos quanto industriais. Separação correta do lixo orgânico e não orgânico, além da realização da coleta seletiva e práticas de reciclagem. Utilização de energias limpas e renováveis, como é o caso da energia solar. Adoção de meios alternativos de transporte que sejam menos poluentes ou ainda a priorização do transporte coletivo em detrimento do individual. Como vocês podem observar as imagens deste slide, nós temos aí exemplos de práticas, por exemplo, de transporte menos poluente, praticamente sem poluir, que é justamente a bicicleta. Temos também a imagem de descarte mais correto de lixo. Não temos em todos os lugares, mas é bom ter essa consciência e tentar fazer o descarte do lixo separado. A natureza agradece. E temos essa imagem aí, do quanto nós fazemos uso de muitas coisas, de muitas embalagens, devido ao nosso consumo. Utilização de produtos que sejam biodegradáveis, evitando o uso de artigos feitos com plásticos e outros materiais que levem muito tempo para se decompor na natureza. Evitar o desperdício de água, economizar energia elétrica, redução do desmatamento e da prática de queimadas, criação de áreas de proteção ambiental e realização da fiscalização devida. Promoção de ações de reflorestamento. Depois de tudo isso, vale essa dica. Comece hoje mesmo a praticar algumas coisas dali que nós colocamos no slide. Nem tudo nós vamos dar conta de fazer, mas podemos começar com coisas simples, evitando esse tipo de garrafa, esse tipo de consumo de água por aí e tendo sempre uma garrafa como essa que você pode encher o tempo todo que você precisar, principalmente no trabalho ou em casa, ao invés de ficar o tempo todo jogando plástico na natureza. Tá bom? Vamos ao próximo slide. Ações sustentáveis são aquelas que promovem o uso equilibrado e racional dos recursos naturais a fim de se preservar o meio ambiente.
a sua prática não é unilateral e depende da sociedade civil, das empresas e dos representantes dos estados. Além disso, elas podem ser desenvolvidas de forma individual ou em conjunto e abranger desde pequenos gestos do dia a dia até ações de grande escala. Quais são os princípios do desenvolvimento sustentável? Sustentabilidade ambiental, o uso racional dos recursos ambientais com o propósito de conservação. Sustentabilidade econômica, ações tomadas nas esferas financeira, produtiva e tecnológica. Sustentabilidade social, tem como objetivo assegurar o bem-estar social pela redução das desigualdades e pela garantia dos direitos básicos dos cidadãos. Como você pode ver aí, temos uma imagem de uma engrenagem, o social, o ambiental e o econômico. Os três andando juntos para que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável aconteça de fato para todos. Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que ocorrem no planeta Terra. Nessas duas imagens nós podemos perceber como que o consumo exagerado chega na natureza de forma muito cruel. A ave que se alimentou praticamente de plásticos, e isso levou à sua morte, e a quantidade de lixo que tem no mar onde esse surfista está surfando. Vejam só. Pessoal, depois de tudo isso que nós vimos hoje, vamos parar para pensar no quanto nós também fazemos parte dessa natureza, do meio ambiente. Nós somos natureza. E se nós não começarmos a deixar de praticar o consumo exagerado, cada vez mais os impactos sociais e ambientais vão crescer. E o futuro? Não sei. Olha, vamos ter consciência, vamos à praia, recolher o nosso lixo, vamos tentar descartar o nosso lixo de maneira mais adequada. Só depende de mim, de você, de todos nós, né? Vamos agora para o nosso desafio. Agora é com você. Desafio. O desenvolvimento sustentável nada mais é do que um tipo de desenvolvimento que atenda todas as necessidades da sociedade atual em termos técnicos e produtivos e que, ao mesmo tempo, não comprometa a disponibilidade dos mesmos recursos naturais para as gerações futuras. Pensando nas gerações futuras, converse com as pessoas de sua convivência e elabore hipóteses que tenham o objetivo de melhorar o mundo hoje. Converse com seus colegas de turma, seu professor ou sua professora. Vamos fazer a nossa parte? O meio ambiente agradece. Chegamos ao final da nossa aula e hoje nós falamos sobre o consumo exagerado e os impactos dele na nossa sociedade, principalmente na questão social, econômica e ambiental. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem e se tiver dúvida, veja e reveja essa aula quantas vezes você quiser. Tchau, tchau! Chegamos ao final da nossa aula e hoje nós falamos sobre o consumo exagerado e os impactos dele na nossa sociedade, principalmente na questão social, econômica e ambiental. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem e se tiver dúvida, veja e reveja essa aula quantas vezes você quiser. Tchau, tchau!